boy, tudo tranquilo? Tá vendo, Cui? Tudo na paz. A Cobai sente a gente mapai. Qual é a nova, mano? Você tá sabendo que tá rolando aí uns vídeos do professor Alex? Tô sacando, tá fazendo o maior sucesso. Então, eu não vou ficar panguando não. Tô a fim de assistir. Bora ver qual é a fita desse cara? Salve, salve, galerinha! Juntos mais uma vez para a 10ª edição do Minuto da Química. Chegamos, galera, tá aproximando a prova, ansiedade batendo alto, mas estamos aqui firmes e fortes, direto da Batcaverna. Já tô aqui tomando meu coffee matinal, né? E esperando aí para esse 10º encontro, que promete, hein, galera? Promete porque agora estamos aproximando desse momento especial para vocês. Mais uma vez agradeço muito ao retorno que estou tendo em relação a esses nossos encontros. Muito bacana, galera, poder auxiliá-los nessa volta do vestibular da UFG. E a nossa jornada chegou aí no 10º encontro. Moçadinha, vocês perceberam que é uma sequência de orientações que nós fizemos aí durante esses 10 encontros, passando por conteúdos de altíssima importância, conteúdos que podem nos surpreender na volta de uma prova que estava adormecida, e todo o material que foi fornecido para vocês, as listas de exercício, os resumos teóricos e até aulas em alguns tópicos. Então, galera, é com muito prazer, muita alegria que a gente vai encaminhando agora para os finalmentes. Mas é isso, galera. A grande intenção era auxiliá-los e fazer esse momento de estudos ficar um pouco menos agressivo. Já vou te trazer aqui para minha tela para a gente revelar qual é o tema do nosso Minuto da Química de hoje. E eu trouxe nada mais, nada menos do que o maior capítulo que nós temos aí na química, o equilíbrio químico. Galera, não tem como você pensar numa prova, e aí tanto faz se estamos falando de vestibular ou se estamos falando de Enem, sem trazer o equilíbrio químico para as nossas referências. Por que, professor, você diz isso? Primeiro que é uma forma de você aplicar conceitos de diversas partes da química. Dentre elas, eu posso citar ligações químicas, acidez, basicidade, o próprio estudo das funções inorgânicas, as relações que acontecem nas propriedades de compostos orgânicos, as reações químicas. Galera, então assim, não vou ficar perdendo tempo aqui. Tem como você ser cobrado em equilíbrio, usando como referência diversas outras partes da química. Inclusive, levando em consideração o Enem tem usado o equilíbrio para cobrar questões de meio ambiente, solo, água, né? Então, remediações. Então, o Enem tem utilizado aí do equilíbrio para fazer questões relacionadas a meio ambiente. Bom, galerinha, e aí, aquele papo que a gente está tendo aqui semanalmente, né? O que estudar? Professor, estou perdido, caído no deserto, meu camelo morreu, e o que eu estudo? Gente, para com essas bobeiras aqui, que é um vídeo sério, gente. É um vídeo sério. Você vai começar estudando os conceitos básicos de equilíbrio. Então, como é que você começa esse estudo? Estudando lá as condições
para que haja equilíbrio químico, lembra? Sistema tem que ser fechado, minha reação precisa ser reversível, aí a velocidade do sentido direto vai igualar com a velocidade do sentido inverso, e a concentração dos envolvidos vai ficar constante. É importante você dar uma olhadinha nos gráficos, gráficos que envolvem a igualdade da velocidade e a concentração ficando constante. Obviamente, não é aquela importância maior, mas tem que dar uma olhadinha na definição de Kc e na definição de Kp. A constante de equilíbrio escrita em função das concentrações e a constante de equilíbrio escrita em função das pressões parciais. Lembra, galerinha? Fazer aí uns 2 exemplos daqueles exercícios envolvendo o quadrinho, início, reage forma e equilíbrio. Então, essa é a fase inicial do seu estudo aí no equilíbrio químico. Com a chance bem elevada de estar na sua prova, nós temos o princípio de Le Chatelier, que é o princípio do deslocamento de equilíbrio, aquela ação que o equilíbrio vai tomar para tentar anular o efeito da perturbação causada no sistema. Quais são os fatores que deslocam o equilíbrio? Temperatura, pressão, concentração. Lembrando que a temperatura é aquele fator que, além de deslocar o equilíbrio, vai também mudar o valor da constante. Bom, moçadinha, além de estudar como o equilíbrio é perturbado por cada uma dessas grandezas, seria legal você lembrar também quais são os fatores que nunca deslocam o equilíbrio. Catalisadores, participantes sólidos, injetar gás inerte a volume constante. Cuidado! Essa é uma forma de cobrar equilíbrio do ponto de vista mais teórico e o pessoal adora isso nas provas. Depois nós vamos para aquela parte hard, né? Que o aluno fica assim, cismado. Professor, eu não sei se essa parte eu pulo. Não pule, você é um bom menino, você é meu herói registrado na Liga da Justiça do Cerrado. Por que que você vai fazer isso? Então, galera, para ser sincero, é no equilíbrio iônico que essa parte da matéria começa efetivamente a fazer sentido. Aqui você tem que estudar as constantes de ionização, o Ka para o ácido, o Kb para a base, o Kw, que é a constante de ionização da água, o produto iônico da água, e o Kh, vai você, Kh não, gente, Kh é a constante de hidrólise, para de bobeira, eu já te disse, é vídeo sério. Então, galera, a constante de hidrólise que vai analisar a participação do sal num processo de acidez e num processo de basicidade. Fiquem atentos à questão da escala de pH e com a possibilidade de repente, na prova, ele não fornecer para você o Ka ou Kb, mas sim o pKa ou pKb. Lembra? Quanto menor o pKa, maior a acidez, já que quando você coloca esse P na frente da grandeza, você está aplicando menos log, ou seja, a função colog lá da matemática. Galerinha, você está percebendo que eu estou indo assim de uma forma mais acelerada, porque nós estamos falando aí de um capítulo que exige um pouco mais em função do tamanho que nós temos do conteúdo. Você não pode deixar de dar uma atenção especial à hidrólise salina. A possibilidade de você ter um sal provocando acidez ou basicidade. Lembra disso? Quando os dois eletrólitos que formam o sal, o ácido e a base, são fortes, nós teremos um pH 7, sal neutro, porque nesse caso não ocorre a hidrólise salina. Aí você tem os casos clássicos em que o sal vem de base forte, ácido fraco, será um sal básico. Ácido forte, base fraca, sal ácido. E quando os dois eletrólitos são fracos, aí você vai comparar o Ka com o Kb.
Ka maior que o Kb, levemente ácido. Kb é maior que o Ka, levemente básico. E se eles forem aproximadamente iguais, ou seja, estiverem na mesma ordem de grandeza, nós vamos considerar esse sal neutro. Cuidado com essa matéria, com a questão da calagem de solo, né? Com a questão, de repente, de uma biorremediação que você precisa fazer, né, na correção de um pH. Uma forma bem bacana dessa matéria ser cobrada. Bom, gente, passando adiante, nós temos que lembrar o conceito de efeito ou solução tampão, aquela possibilidade de você ter um equilíbrio que faz com que o pH tenha variações muito pequenas ou insignificantes quando você acrescenta pequenas quantidades de ácido e ou base. O efeito tampão, ele é possível quando você tem um ácido fraco junto com seu ânion conjugado. Por exemplo, aí na sua tela aparece o ácido acético com o acetato, ok? Ou uma base fraca junto com seu cátion conjugado. Você teria a possibilidade de ter o equilíbrio ali da amônia, né, que forma o hidróxido de amônio, com cloreto de amônio. Fiquem atentos com a contextualização de solução tampão. Você poderia, nesse caso, contextualizar com o próprio tampão que acontece no sangue. Você fazer uma revisãozinha massa sobre a questão da hiperventilação, quando você está respirando de forma ofegante, nervoso, tenso, porque está aproximando a prova, aí você respira mais fortemente, tira CO2 do sangue, promove aquele deslocamento no sentido de ter uma alcalose sanguínea. E naquele momento que você tem uma falta de oxigenação, por exemplo, uma viagem para altitude, um ambiente que está com fumaça, sem muita ventilação, você teria o aumento da concentração de CO2 no sangue. E aí, momentaneamente, teríamos uma acidose sanguínea. O tampão sanguíneo, ele é promovido pelo CO2 na água, que é o ácido carbônico, e o íon bicarbonato. Galera, vale demais a pena você entender o que é o tampão. Galera, para finalizar essa super mega revisão sobre equilíbrio químico, você não pode deixar para trás o tal do KPS, o produto de solubilidade, que aparece em muitos livros como equilíbrio heterogêneo. Lembra da definição do KPS? É o produto dos íons elevado aos seus respectivos coeficientes. Essa parte do KPS pode ser que ele use como contexto a questão do cálculo renal. Lembra da ideia que o cálculo renal nada mais é do que uma substância, ou mais de uma substância, que está saturando no sangue e está ficando retido aí no sistema renal. Galera, espero não estar sendo muito acelerado, mas a ideia aqui não é uma aula, e sim uma orientação de quais as melhores estratégias e quais são os pontos que não podem ficar fora do seu estudo. Galerinha, aí vem aquela perguntinha de toda semana. E professor, você elaborou aquela lista nutritiva e saborosa para que eu possa degustar desse conteúdo da melhor forma? Claro que sim, eu não vou te deixar na mão. Inclusive, galera, e talvez mais importante do que tudo que eu te falei aqui, é você ter contato com a matéria. E qual a melhor forma de você ter contato com o assunto físico-química? Disparado é resolver exercícios, os modelos pelos quais a matéria pode ser cobrada de você. Preparei uma lista bem bacaninha que contempla todos esses tópicos que eu acabei de citar nesse momento que nós estamos tendo aqui. E como se não bastasse,
Vamos lá para aquele site que você já está frequentando toda semana, alexquimica.com.br. Galerinha, não vou nem perder muito tempo no dia de hoje, quero fazer um vídeo assim um pouco mais rápido, porque a galera estressa com aquele vídeo mais acelerado, mais lento, né? Galerinha, então depois que você entrar lá no FG 2026, que você já sabe o caminho, barra de rolagem, tem a lista de exercício e você vai lá para resumos teóricos e aulas. Olha que bonitinho que foi preparado para você nesse momento. Aquele sitezinho interativo e preparado especificamente aqui para o nosso encontro, que tem aqui um excelente resumo teórico para você dar uma passada por todos os temas que eu mencionei com vocês. Então aqui você tem a introdução, tipos de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, olha que bonitinho que ficou, você pode clicar aqui em concentração, como que desloca, temperatura, que catalisador não desloca, tô indo bem rápido, você percebeu, né, gente? Hoje eu tô acelerado. Aí você vai lá no equilíbrio iônico, o equilíbrio iônico da água, tudo bonitinho, a escala de pH, organizadinha as fórmulas para você aqui. A hidrólise salina da mesma forma, solução tampão, você vai clicar, ver aqui os modelos e exemplos, e o KPS, por último, você tem aqui organizadinho, inclusive com um exemplo prático para você aplicar. Galera, não só aqui na parte de equilíbrio, deixa eu voltar aqui para ficar massa demais, ó, não só aqui na parte de equilíbrio, mas com tudo aquilo que a gente trabalhou até agora, está aí mastigado, basta você agora estudar. Bom, gente, como eu tenho dito aqui nos nossos encontros, né, estudar não é fácil, é uma coisa que precisa ter foco, a dedicação é essencial, você precisa querer, né? Muitos alunos, de repente, ele tem um material disponível, tem ali o conteúdo bem mastigadinho, mas é uma questão de perseverança. Ou vou dizer assim, você precisa estar focado nos seus objetivos. E, obviamente, como professor e tendo experiência daquilo que eu estou falando, eu estou trazendo para você aqui, nesse momento nosso, a possibilidade de você ter isso de uma forma mais acessível. Galerinha, com muito, assim, agora já com um pouco de nostalgia, nós vamos para a semana que vem, no nosso último encontro pré-prova, onde vou trazer para vocês, sabe aquelas dicas finais? As dicas finais para que possamos, então, agora encarar esse momento que finalmente está chegando. Espero que você esteja gostando dos nossos encontros e eu te espero, então, para o nosso último, o 11º encontro, que vai preceder aí a provinha da UFG. Galerinha, fica com Deus, fica na paz, continue estudando e no que precisar, conte comigo. Beijo no coração e até o nosso próximo Minuto da Química. Valeu, galera!